Capítulo 14. O que o futuro reserva. O que torna o ser humano e humano. Ele está neste mundo há mais de 1 milhão de anos. No entanto, a transformação mágica que fez desse animal gregário e inteligente algo totalmente novo ocorreu há cerca de 10 mil anos. Pensemos, e durante 99% de sua história, o ser humano se escondeu em cavernas e mastigou carne crua, sem meios para se aquecer, criar ferramentas, ou mesmo armas. Nem sequer sabia falar de verdade. Suas emoções também não diferiam muito das de símios e lobos, fome, medo, apego, preocupação, satisfação. Como foi possível que, em apenas alguns séculos, ele aprendesse a construir, pensar e registrar seus pensamentos por escrito? A transformar a matéria ao seu redor? A inventar? Por que começou a desenhar? Como descobriu a música? Como conseguiu submeter a terra e transformá-la segundo suas necessidades? O que descobriu esse animal há 10 mil anos? O fogo. Ele deu ao ser humano a capacidade de dominar a luz e o calor, e de utilizá-los em lugares frios e inóspitos. Servia para preparar melhor a carne das presas para seu estômago. Mas o que isso mudava? Sim, certamente permitiu que ele expandisse seus domínios. Mas os ratos também colonizaram o planeta inteiro sem precisar de fogo. Não pode ter sido o fogo, pelo menos, não só ele. Nesse ponto, o músico tinha razão. Deve ter havido outra coisa. Mas o que? A linguagem? Sem dúvida, isso diferencia do resto dos animais, pois, a partir daí, ele pode esculpir pensamentos brutos e transformá-los em joias verbais, em mercadorias com capacidade de circulação. Não se trata apenas de expressar o que acontece em sua cabeça, mas de ordená-lo. De transformar imagens instáveis, como metal fundido, em uma forma fixa. De preservar a clareza e sobriedade do espírito, de comunicar com exatidão e precisão instruções e conhecimentos. E, com isso, também a habilidade de se organizar, de submeter outros, de reunir exércitos e construir cidades. Mas as formigas não precisam de palavras. Em uma escala que o ser humano mal percebe, organizam colônias gigantescas, vivem submetidas às hierarquias mais complexas, transmitem informações e ordens com grande exatidão, e erguem, com disciplina de ferro, ousadas legiões de 1000 cabeças que lutam em guerras silenciosas, mas implacáveis. Ou talvez sejam as letras, sem as quais não poderíamos registrar nossos conhecimentos? Os tijolos com os quais se ergueu a torre babilônica da civilização humana, essa torre que tentava alcançar o céu. Sem elas, toda a sabedoria acumulada pela humanidade se derreteria e se despedaçaria como barro não cozido, afundando e se desintegrando sob seu próprio peso. Se as letras não tivessem existido, todas as gerações teriam que recomeçar a construir do zero a grande torre, gastando a vida toda lutando sobre as ruínas da mesma cabana de barro, e morrendo sem jamais conseguir levantar um novo andar. Só as letras, a escrita, tornaram possível ao ser humano retirar de seu minúsculo crânio os conhecimentos acumulados e transmiti-los aos seus descendentes com precisão. Com elas, ele se libertou do destino de ter que redescobrir, uma e outra vez, aquilo que já havia sido descoberto, e pôde construir estruturas próprias sobre uma base sólida deixada por seus antepassados. Mas, e isso era tudo? Se os lobos pudessem escrever, sua civilização seria semelhante à dos seres humanos? Teriam, em última instância, conseguido construir uma civilização? O lobo saciado cai numa indolência tranquila, acaricia seus companheiros e brinca com eles, até que os rosnados de seu estômago forçam a sair de casa novamente. O humano saciado, por outro lado, sente algo muito diferente, a melancolia. Um impulso incompreensível e inexplicável o leva a contemplar as estrelas por horas, a pintar de ocre as paredes da caverna, a decorar com figuras entalhadas a proa de seu navio de guerra, a gastar um século de trabalho para erguer um colosso de pedra em vez de reforçar as muralhas de sua fortaleza, a ocupar toda a sua vida com o aperfeiçoamento de suas artes poéticas em vez de treinar com a espada. É esse impulso que leva um velho condutor de trens auxiliares a dedicar os poucos anos de vida que lhe restam à leitura e à busca, sim, à busca, e à tentativa de escrever algo, e algo especial. Para satisfazer esse anseio, o povo simples e pobre ouve os músicos ambulantes, os reis se cercam de trovadores e pintores da corte, e uma jovem nascida debaixo da terra contempla por longos minutos a ilustração num pacotinho de chá. É um chamado vago, mas poderoso, que chega a se sobrepor até a voz da fome. E só os seres humanos o escutam. Não é esse chamado que se eleva acima do espectro das emoções animais e dá ao ser humano a capacidade de sonhar, a ousadia de ter esperanças e a coragem de perdoar? O amor e a compaixão, os sentimentos que o ser humano costuma considerar como próprios, não são invenções suas. Os cães também amam e sentem compaixão, e se seu dono está doente, não se afastam do seu lado e choramingam. São capazes, inclusive, de expressar o desejo de encontrar em outra criatura o sentido da própria vida. Há cães que preferem morrer quando o dono morre, só para não se separarem dele. Mas os cães não sonham. Seria, então, o anseio por beleza e a capacidade de apreciá-la?
Essa surpreendente habilidade de se alegrar com uma composição de cores, uma sequência de sons, alguns traços quebrados, ou frases elegantemente compostas? De extrair delas um eco doce, ao mesmo tempo, doloroso que ressoa na alma, um eco que toma os corações, ainda que estejam cheios de gordura, calejados e cobertos de cicatrizes, e os liberta de suas feridas? Talvez. Mas não é só isso. Para abafar os tiros de fuzil e os gritos de desespero de homens e mulheres nus e acorrentados, houve quem fizesse ecoar as grandiosas óperas de Wagner. E não era uma contradição, uma coisa ressaltava a outra. Então, o que nos reserva o futuro? Mesmo que o ser humano sobreviva como espécie biológica neste inferno, conseguirá preservar esse frágil ingrediente, mal perceptível, mas sem dúvida presente, entre os que compõem sua natureza? Conseguirá conservar esse brilho excepcional que, há 10.000 anos, transformou um animal meio morto de fome, de olhar triste, em uma criatura de outra ordem? Uma criatura que sofre muito mais pela sede da alma do que pela sede do corpo. Uma criatura vacilante, sempre dilacerada entre a grandeza e a baixeza do espírito, entre uma graça inexplicável, se impossível em um animal de caça, se uma crueldade implacável que nem mesmo existe no mundo sem alma dos insetos. Uma criatura que ergue castelos magníficos e pinta quadros inimagináveis, que rivaliza com o Criador em sua capacidade de sintetizar a beleza, se que, ao mesmo tempo, inventa câmaras de gás e bombas de hidrogênio para aniquilar o que criou e exterminar de forma econômica seus semelhantes. Uma criatura que empenha todo o seu zelo em construir castelos de areia na praia e depois os destrói por puro capricho. Uma criatura que não conhece limites, temerosa e apaixonada ao mesmo tempo, incapaz de saciar sua fome miserável, mas que, ao mesmo tempo, não busca outra coisa durante toda a sua vida. Um ser humano. Será que esse brilho que vive dentro dele será preservado, que brota do seu interior? Ou desaparecerá no passado, como uma breve oscilação no curso da história? Será que terminará esse desvio tão breve do ser humano, breve em comparação com a totalidade de sua existência, esse desvio de 1% em seu percurso, e o homem retornará ao seu eterno entorpecimento, a uma rotina sem tempo, na qual incontáveis gerações se sucederão, com os olhos voltados para o chão, culminando, uma após a outra, e então, depois de 10, 100, 500.000 anos, o homem se extinguirá sem que ninguém perceba? O que nos reserva o futuro? É verdade tudo isso? O que? Leonide sorriu para a moça. Essa história da cidade Esmeralda. Da Arca. Existe mesmo um lugar assim na rede do metrô? A voz de Sasha soava pensativa. A garota olhava para os próprios pés. São os rumores que circulam. Eu gostaria muito de vê-la, sabe, quando eu andava lá em cima, senti dor pelos seres humanos. Por um único erro, o mundo nunca mais será como antes. Era tão bonito, pelo menos, é o que eu acho. Por um único erro. Não. Por um pecado capital. Destruir o mundo inteiro, assassinar 6 bilhões de seres humanos, isso pode ser chamado simplesmente de um erro? Não importa. Você não acha que eu e você merecemos perdão? Todo mundo merece. Todo mundo tem direito a uma chance para mudar a si mesmo e mudar tudo, para tentar de novo, mais uma vez, mesmo que seja a última. Sasha se calou por alguns instantes, e depois disse, como eu gostaria de ver tudo aquilo como era. Antes eu não me interessava. Tinha medo, e tudo que havia lá me parecia feio. Mas agora acho que saí para a superfície pelo lugar errado. Que estúpida, a cidade que está lá em cima é como minha vida anterior. Não tem futuro algum. Só lembranças, e até mesmo essas lembranças são de outros. Só fantasmas. Quando estava lá em cima, entendi algo muito importante, sabe? Ela procurou as palavras. A esperança é como o sangue que corre nas nossas veias. Enquanto ela não parar, você está vivo. Quero conservar a esperança. E o que você espera da cidade Esmeralda? Perguntou Leonide. Quero ver, e sentir, como era a vida de antigamente. Você mesmo disse. Lá, os seres humanos devem ser muito diferentes. Ainda não esqueceram ontem, e sem dúvida terão um amanhã. Por isso devem ser muito, muito diferentes. Cruzaram sem pressa a estação Dobrinskaya. Os guardas não os tiravam dos olhos. Homero, a contragosto, os deixará para falar com o chefe da estação. Já fazia um bom tempo que tinha ido. Não havia sinal de Hunter. Então, na plataforma central de mármore da Dobrinskaya, Sasha teve uma sensação estranha, os amplos arcos pelos quais se acessavam os trilhos alternavam com pequenos arcos adornados com relevos. Um arco grande e um pequeno, outro grande e outro pequeno. Como um homem e uma mulher de mãos dadas, um homem e uma mulher, e de repente ela sentiu o desejo da mão forte e larga de um homem, uma mão onde pudesse depositar a sua. Para se proteger, ainda que só um pouco. Aqui também seria possível começar uma nova vida, disse Leonide, piscando para ela. Não é necessário ir a outro lugar, em busca de sabe-se lá o que, às vezes basta olhar ao redor. E o que eu vou ver?
Vai me ver. O rapaz baixou os olhos com falsa timidez. Você eu já vi. E já te ouvi. Finalmente, Sasha retribuiu o sorriso. Eu gosto muito da sua música. Todo mundo gosta. Você não vai precisar de mais cartuchos? Você teve que entregar tantos pra gente poder passar. Basta que eu tenha o suficiente para comer. Sempre levo bastante. Tocar em troca de pagamento seria uma estupidez. Então, por que toca? Pela música. Ele sorriu. Pelas pessoas. Não, não é por isso. É pelo que a música faz com as pessoas. O que ela faz? Tudo o que se desejas, respondeu Leonid, agora a sério. Tem uma melodia que inflama o amor, e outra que faz brotar lágrimas. Sasha olhou com desconfiança. E aquela que você tocou da última vez? Aquela sem nome. O que ela faz? Essa? Leonid assobiou o início. Nada. Só tira a dor. Ei, velho. Homero fechou o livro e se levantou desajeitadamente do desconfortável banco de madeira. O ajudante tomava conta de um pequeno balcão, quase todo ocupado por 3 velhos telefones pretos, sem teclas nem disco. Em um dos aparelhos, uma luz vermelha piscava. Apresente seu pedido a Andrei Andreevich. Você tem 2 minutos, então vá direto ao ponto. Homero lamentou. 2 minutos não vão ser suficientes. O ajudante deu de ombros. Eu já te avisei. Nem mesmo 5 minutos teriam bastado. Homero não sabia por onde começar nem onde terminar, tampouco o que deveria perguntar ou o que realmente queria solicitar. Mas o único a quem achava que podia recorrer era o chefe da estação Dobrinskaya. Andrei Andreevich, uma bola de gordura envolta num casaco militar desabotoado, encharcado de maldade, não queria perder tempo ouvindo o velho. Você ficou louco? Estamos em estado de emergência, acabei de perder 8 homens, e agora vem falar de epidemias? Aqui não tem nenhuma epidemia. Cale a boca. Já me fez perder tempo demais. Se não cair fora agora mesmo. Como um cachalote saltando da água, o chefe da estação levantou todo o volume de sua barriga com tanta força que quase virou a mesa. O ajudante o olhou interrogativamente da porta. Homero, igualmente confuso, se levantou da cadeira baixa e dura oferecida às visitas. Estou indo. Mas por que mandaram forças de assalto para Serpukovskaya? E o que isso te importa? Na estação dizem que... O que? Chega. Nem pense em incitar o pânico. Pavel, jogue esse velho na masmorra. Homero se viu sendo empurrado para fora, até a antessala. Uma vez lá, o ajudante o levou por um corredor estreito, ora falando com voz tranquilizadora, ora dando bofetadas. Uma das bofetadas arrancou sua máscara de gás. Homero tentou segurar o ar, mas então levou um soco no estômago e tossiu convulsivamente. O cachalote apareceu na porta do escritório. Seu corpo sozinho ocupava todo o vão. Deixe ele aí. Depois veremos o que fazer, e murmurou ao próximo visitante, se você, quem é? Tinha horário marcado? Homero viu o recém-chegado. Ele estava a 3 passos de distância, Vera Hunter, imóvel e com os braços cruzados. Vestia um uniforme muito justo, que Homero não reconhecia. A sombra da aba levantada de seu boné ocultava seu rosto. Não pareceu reconhecer o velho, nem quis intervir a seu favor. Homero imaginara que o corpo do brigadeiro estaria encharcado de sangue, da cabeça aos pés, como o de um açougueiro, mas a única mancha vermelha escura em sua roupa vinha de seu próprio ferimento. O olhar pétreo de Hunter examinou o chefe da estação. E então, de repente, o brigadeiro avançou em direção à porta do escritório, como se pretendesse atravessar o corpo de Andrei Andreevich. O chefe da estação reagiu surpreso, mas logo murmurou algo, recuou e deixou-o passar. O ajudante ainda segurava Homero pelo colarinho da camisa, e ficou imóvel, sem saber o que fazer. Hunter seguiu o barril de banha para dentro e o silenciou com um resmungo de fera. Depois, sussurrou algo ao ouvido dele, parecia uma ordem. O ajudante soltou o velho e atravessou a porta do escritório. Um instante depois, voltou pelo caminho oposto, perseguido por uma torrente de insultos. Era a voz do chefe da estação, quase gritando. E deixe esse provocador em paz. Berrou, como se tivesse sido vítima de uma hipnose repentina. O ajudante, vermelho de vergonha, fechou a porta atrás de si, voltou ao seu lugar na entrada do escritório e enterrou o rosto em uma folha de notícias impressa em papel pardo. Viu Homero, agora completamente decidido, passar ao lado de sua mesa e entrar no escritório do chefe da estação. Então se escondeu ainda mais atrás da folha de notícias, como se tudo aquilo não tivesse nada a ver com ele. Só então, ao lançar um olhar triunfante para o confuso cão de guarda, Homero pôde ver bem os telefones.
Um deles, o mesmo cuja luz não parava de piscar, estava marcado com um esparadrapo branco e sujo, sobre o qual alguém havia rabiscado uma única palavra com caneta azul. Tulskaya. Estamos em contato com a ordem. Sussuado. O chefe da Dobrinskaya estalava os punhos e não tirava os olhos do brigadeiro nem por um instante. Ninguém nos informou sobre essa operação. Não posso tomar sozinho uma decisão como essa. Então ligue para a central, respondeu o outro. Ainda há tempo de se coordenar com eles. Mas não espere mais. Eles não vão me conceder autorização. Uma operação desse tipo colocaria em risco a estabilidade da Hansa. Você sabe muito bem que isso é mais importante que qualquer outra coisa. Além do mais, temos a situação sob controle. Mas de que controle você está falando? Se não tomarmos providências. Andrei Andreevich balançava a cabeça teimosamente. A situação está estável. Não sei o que você quer. Todas as saídas estão sob vigilância o tempo todo. Nenhum rato passa por lá. Vamos esperar que isso se resolva por si só. Nada se resolve por si só, disse Hunter num tom imperioso. Isso só fará com que os que estão lá tentem escapar pela superfície, e algum pode conseguir voltar a entrar. É preciso descontaminar a estação conforme os protocolos. Não entendo por que você não fez isso. Mas pode ser que ainda haja pessoas saudáveis. O que você acha? Que eu devo mandar meus rapazes incendiar toda a Tulskaya? Junto com o trem dos sectários? E talvez também a Serpukovskaya? Metade dos homens que vivem aqui têm suas putas e filhos ilegítimos lá. Não, sabe de uma coisa? Nós não somos fascistas. Guerra é guerra, mas isso, e massacrar doentes, e mesmo em Belorusskaya, quando estourou a febre aftosa, separaram os porcos para matar os doentes e deixar os saudáveis viverem. Não mataram todos, simplesmente. Eram porcos. Neste caso estamos falando de seres humanos, disse o brigadeiro com voz inexpressiva. Não, e 1000 vezes não. O chefe da estação voltou a balançar a cabeça, espalhando gotas de suor com um gesto. Eu não posso. Isso seria desumano. Como posso colocar esse peso na minha consciência? Para que depois me persiga nos meus pesadelos? Você não precisa fazer nada. Existem outras pessoas que não sofrem de pesadelos. Permita apenas que passemos por sua estação. Só isso. Enviei mensageiros a Polis. Eles vão perguntar se existe alguma vacina. Andrei Andreevich enxugou a testa com a manga. Temos esperança de que não existe nenhuma vacina. E tampouco nenhuma esperança. Pare de enfiar a cabeça na areia. Por que não vi por aqui nenhuma equipe médica da central? Por que você se recusa a chamá-los e pedir luz verde para as coortes da ordem? O chefe da estação silenciou. Tentou abotoar o casaco, mexendo nos botões com os dedos suados, e finalmente desistiu. Depois se aproximou de um armário de cozinha deteriorado, serviu-se um copo de um licor de cheiro forte e o bebeu de uma vez só. Hunter se deu conta do que estava acontecendo. Você não contou nada para eles, e eles não fazem a menor ideia. Uma epidemia estourou em uma estação vizinha, e a central não sabe de nada. Fiz isso para salvar minha pele, respondeu o outro com voz rouca. Uma praga numa estação vizinha, e seria meu fim. Por que eu permiti, e por que não fiz nada para impedir, o porquê coloquei em risco a estabilidade da Hansa? Uma estação vizinha? Está se referindo a Serpukovskaya? Lá, por enquanto, reina calma, mas reagi tarde demais. Como poderíamos saber? E como explicou suas ações ao povo? Como justificou o envio de unidades militares para uma estação independente? E o fechamento do túnel? Bandidos e rebeliões, e há problemas desse tipo em todo lugar. Nada de especial. O brigadeiro assentiu. E agora é tarde demais para admitir a verdade. Agora já não se trata apenas de perder o cargo. Andrei Andreevich serviu outro copo e o bebeu também de um gole. Podem me condenar à pena de morte. E então, o que vai fazer? Vou esperar. O chefe da estação se apoiou na mesa. Talvez ainda aconteça algo que... Por que você não atende as ligações? Disse Homero de repente. Seu telefone toca sem parar. Estão chamando da Tulskaya. Quem sabe em que situação eles estão? Não, não toca mais, respondeu o chefe da estação com voz apagada. Tirei o som. Só a luz ainda pisca. Enquanto piscar, significa que ainda estão vivos. Mas por que você não fala com eles? Repetiu Homero, furioso. E o que vou dizer para aquela gente? Rosnou o chefe da estação. Que tenham paciência. Que desejam melhoras rápidas. Que a ajuda está a caminho. Que todos deveriam atirar uma bala na cabeça. Já tive o bastante com as conversas que tive com os fugitivos. Cale a boca, disse Hunter em voz baixa.
Melhor ouvir o que tenho a dizer. Dentro de 24 horas, voltarei com um destacamento. Quero que nos deixem passar por todos os postos de controle sem oposição. Mantenha a Serpukovskaya fechada. Vamos até a Tulskaya e faremos nosso trabalho. Se necessário, também interviremos em Serpukovskaya. Iniciaremos uma pequena guerra. Não será necessário que informe a central. Na verdade, você não terá que fazer nada. Eu mesmo me encarregarei de restaurar a estabilidade. O chefe da estação assentiu fracamente. Sem forças, desmoronou como uma roda de bicicleta furada. Serviu-se de mais um copo de aguardente, cheirou o líquido e, antes de beber, perguntou em voz baixa. Você vai se revolver em poças de sangue. Isso não te assusta? Sangue se lava com águas, respondeu o brigadeiro. Quando Hunter e Homero saíram do gabinete, o chefe da estação respirou fundo e chamou em voz trovejante o ordenança. Este entrou às pressas e a porta se fechou rangendo atrás de si. Homero deixou que Hunter se adiantasse um pouco, depois se inclinou sobre a mesa do ordenança, tirou o fone do aparelho cuja luz piscava e o levou ao ouvido. Diga. Diga. Estou ouvindo. Sussurrou ao fone. Silêncio, e mais não era um silêncio absoluto, como se o cabo estivesse cortado, e sim um silêncio oco, como se houvesse alguém do outro lado da linha com o fone fora do gancho, mas incapaz de responder. Como se tivesse esperado por muito tempo uma resposta e, no fim, tivesse perdido a paciência. Como se o velho e sua voz trêmula tivessem falado ao ouvido de um morto. Hunter havia se virado no batente da porta e olhava com desaprovação para o velho. Este teve o bom senso de recolocar o fone no gancho e seguiu obedientemente o brigadeiro. Popov. Popov. De pé. Depressa. O forte raio de luz da lanterna do comandante atravessou as pálpebras de Artyom, perfurou suas pupilas e queimou seu cérebro. Uma mão firme sacudiu seu ombro e depois fez um gesto vigoroso sobre seu rosto por fazer. Artyom abriu os olhos, exausto, esfregou as bochechas ardentes, saltou do catre, ficou em posição de sentido e prestou continência. Onde está sua arma? Pegue-a e me siga. Já fazia vários dias que todos dormiam com o uniforme vestido. Artyom pegou o Kalashnikov que havia enrolado em trapos para usá-lo como travesseiro e correu, esgotado, atrás do comandante. Quanto tempo teria dormido? 1 hora? 2? A cabeça retumbava, e a garganta estava seca. Sem parar, o comandante virou a cabeça e gritou. Já começou. O bafo alcoólico do comandante impregnou Artyom. O que começou? Perguntou ele, angustiado. Logo você verá. Está com um carregador reserva? Vai precisar dele. A espaçosa estação Tulskaya, uma gigantesca estação sem colunas, estava quase completamente às escuras. Apenas em alguns pontos brilhavam lanternas de fraca potência. Moviam-se de um lado a outro sem ordem, como se fossem crianças ou macacos a manuseá-las. Mas como poderia haver macacos naquele lugar? Por fim, Artyom despertou completamente. Compreendeu o que estava acontecendo e inspecionou febrilmente seu fuzil. Não haviam conseguido resistir. Ou talvez ainda não fosse tarde demais. Outros 2 soldados, meio bêbados e com vozes roucas, saíram da sala da guarda e se juntaram a eles. Pelo caminho, o comandante convocou os últimos efetivos, todos os que ainda conseguiam ficar de pé e podiam segurar uma arma. Alguns deles já tinham começado a tossir. Um ruído estranho e sinistro chegou aos seus ouvidos através do ar pesado. Não era um grito, nem um brado, nem uma ordem. Era o lamento de centenas de gargantas, um lamento torturado, cheio de desespero e horror. Um lamento acompanhado por batidas rítmicas em metal e por rangidos que se ouviam ao mesmo tempo em 2, 3, 10 pontos distintos. Sobre a plataforma havia sido erguida uma gigantesca barricada de barracas rasgadas em farrapos, pedaços de chapa, partes de vagões, madeiras e algum que outro utensílio doméstico. O comandante abria caminho por sobre um monte de sucata como um quebra-gelo. Artyom seguia seu rastro com passos inseguros, assim como os demais. Sobre o trilho da direita, na penumbra, recortava-se a silhueta de um trem do metrô já deteriorado. A luz dos vagões havia se extinguido, e os vãos das portas tinham sido improvisadamente fechados com pedaços de grades pregadas. Mas, em seu interior, atrás dos vidros escuros das janelas, fervilhava e se agitava uma massa humana tremenda. Dezenas de mãos seguravam-se nos ferros lisos, puxavam e se penduravam neles, aos gritos. Diante de cada entrada estavam posicionados atiradores com máscaras de gás. De vez em quando se postavam diante das bocas negras, as falsas abertas dos prisioneiros, se levantavam as coronhas das armas, mas sem chegar a golpeá-los. E menos ainda a atirar. Do outro lado, os guardas tentavam acalmar a massa agitada. Será que aquelas pessoas no vagão conseguiam entender alguma coisa do que os soldados diziam? Haviam sido trancadas no trem porque algumas tentaram escapar da zona de quarentena e fugir pelo túnel.
Já eram demais, superavam em números saudáveis. O comandante passou diante do primeiro vagão, depois do segundo, e então, finalmente, Artyom compreendeu por que tanta pressa, e na última porta, a bolha de pus havia estourado e as estranhas criaturas estavam saindo do vagão. Mal conseguiam se sustentar sobre as pernas, seus rostos estavam deformados por tumores, irreconhecíveis, os braços e as pernas inchados e entumecidos pela doença. Por enquanto, ninguém havia conseguido escapar, todos os guardas armados disponíveis estavam concentrados diante daquela porta, impedindo-os de sair. O comandante atravessou o cerco e avançou. Atenção, todos os pacientes. Retornem imediatamente ao alojamento. Isto é uma ordem. Com um movimento brusco, sacou a Stekin que trazia no coldre. O doente à frente precisou de várias tentativas até conseguir levantar sua cabeça inchada. Pesava vários quilos. Passou a língua sobre os lábios rachados e disse: "Por que estão nos tratando assim? Você sabe muito bem que foram vítimas de um vírus desconhecido. Estamos procurando um antídoto, tenham paciência, por favor." "Vocês dizem que estão procurando um antídoto?" rosnou o doente. "Não me faça rir. Retornem imediatamente ao vagão." O comandante tirou o seguro da arma com um estalo alto. "Vou contar até 10, e depois abriremos fogo. 1. Vocês nos dão esperanças só para manter o controle. Até que tenhamos morrido. 2. Há 24 horas que vocês não nos dão água. Para que vão nos dar água se vamos morrer mesmo? Os guardas têm medo de se aproximar das grades. 2 deles foram contaminados. 3. Os vagões estão cheios de cadáveres. Quando andamos, pisamos em rostos humanos. Sabem que som faz quando se quebra um nariz? Se for o de uma criança. Não temos mais espaço. Não conseguimos queimá-los. 4. E no outro vagão há tão pouco espaço que os mortos ficam em pé entre os vivos. Ombro a ombro. 5. Pois atire logo, maldito seja. Eu sei muito bem que não existe antídoto algum. Assim pelo menos vou morrer rápido. Agora parece que alguém está raspando minhas vísceras com uma lima e depois jogando álcool nelas. 6. E depois tacando fogo. Como se minha cabeça estivesse cheia de vermes e eles estivessem comendo, pouco a pouco, não só meu cérebro, mas também minha alma, e nhac crec crec crec. 7. Idiota. Deixa a gente ir embora. Deixa a gente morrer como seres humanos. Que direito você tem de nos torturar assim? Você sabe muito bem que provavelmente você mesmo já está. 8. Essas medidas foram aplicadas em nome da segurança. Para que os outros possam sobreviver. Estou disposto a morrer, mas não vou permitir que nenhum dos infectados saia daqui. Apontem. Artyom empunhou o fuzil e mirou um dos doentes que estavam mais próximos. Santo Deus, era uma mulher? Por baixo da camiseta, que já não se distinguia de uma crosta amarronzada, dava para reconhecer a forma inchada dos seios. Artyom piscou, e virou a arma para um velho cambaleante. A multidão de criaturas deformadas recuou entre murmúrios de raiva e se apertou tentando voltar, mas foi em vão, e mais doentes continuavam a sair do vagão, como pus fresco, entre gemidos e choros. Sádico. Você sabe o que está fazendo? O que tem aí na sua frente são seres humanos vivos. Não somos zumbis. 9. A voz do comandante já não tinha firmeza. Parecia quase um sussurro. Deixa a gente sair. Gritou o doente com todas as forças, estendendo os braços para o comandante. Como se ele fosse seu líder, a massa se agitou e tentou avançar na direção que ele apontava. Fogo. Assim que Leonid levou o instrumento aos lábios, todos começaram a se reunir ao seu redor. Bastou ouvir as primeiras notas, hesitantes, ainda pouco nítidas, para que as pessoas sorrissem, aplaudissem com entusiasmo, e quando o som da flauta ganhou mais força, seus rostos começaram a se transformar. Parecia que toda a sujeira tinha se desprendido deles. Desta vez, Sasha ocupava um lugar especial, ao lado do músico. Dezenas de pares de olhos se voltaram não só para Leonid, mas também lançavam a ela olhares cheios de entusiasmo. A princípio, Sasha se sentiu desconfortável, não merecia tanta atenção nem agradecimento, mas logo a melodia a tirou das pedras de granito e a levou consigo, como um bom livro ou o relato de um homem nos arrebata e nos faz esquecer de tudo. A melodia que percorria a sala era aquela mesma, a melodia de Leonid, aquela que não tinha nome. O jovem começava e terminava todas as suas apresentações com ela. Ao tocá-la, conseguia fazer com que os ouvintes descontraíssem o senho, limpava o pó de seus olhos vidrados e acendia pequenas luzes em suas pupilas. Sasha, que conhecia a peça, percebeu que Leonid introduzia pequenas variações que revelavam desenvolvimentos inesperados, até então desconhecidos, de modo que a canção parecia sempre nova.
A garota teve a sensação de passar muito tempo contemplando o céu, e que, de repente, por apenas alguns instantes, entre as nuvens brancas apareciam infinitos espaços de um suave tom esverdeado. De repente, sentiu como se levasse uma picada. Assustada, voltou à consciência de estar em terra firme e olhou ao redor com receio. Sim, era ele, uma cabeça maior que as das demais pessoas na plateia, mais atrás entre os espectadores, com o queixo levantado. Hunter. Ele cravava nela um olhar áspero e severo, e, se por alguns segundos desviava os olhos, era para atravessar o músico com eles. Este, no entanto, não prestava atenção ao careca. Mesmo que algo o incomodasse durante a apresentação, nunca demonstrava. Era estranho, Hunter não ia embora, tampouco tentava tirar a garota de lá ou interromper o concerto. Esperou que os ecos das últimas notas se extinguissem para então se virar e partir. Na mesma hora, Sasha deixou Leonid e abriu o caminho entre a multidão para alcançá-lo. Hunter havia parado não muito longe dali, diante de um banco onde Homero estava sentado, com a cabeça baixa. Você ouviu tudo, disse o brigadeiro com voz rouca. Eu vou continuar em frente. Vem comigo? Para onde? O velho, cansado, sorriu para a garota. Ela já sabe de tudo. Hunter examinou Sasha mais uma vez com seu olhar penetrante, depois assentiu em silêncio e voltou-se novamente para o velho. Não é muito longe daqui. Fez um gesto com a cabeça. Mas não quero ir sozinho. Leve a mim, gritou Sasha, decidida. O careca suspirou fundo, fechou os punhos e os abriu novamente. Obrigado pelo canivetes, disse finalmente. Foi útil para mim. A garota recuou, ferida. Mas, no instante seguinte, recuperou o controle de si mesma e respondeu. Você decide o que fazer com o canivete. Não, eu não pude escolher. A jovem mordeu o lábio e franziu a testa. Agora você pode. Não, agora também não posso. Se você sabe o que está acontecendo, precisa me entender. Se de verdade. O que eu tenho que entender? A importância de eu chegar até Tulskaya. É importante para mim. O quanto antes. Sasha notou que as mãos dele tremiam levemente, e que a mancha escura no ombro tinha aumentado. Tinha medo daquele homem, mas temia ainda mais por ele. Não faça isso, disse ela suavemente. Isso é impossível, respondeu bruscamente o brigadeiro. Não importa quem faça. Por que eu não faria? Porque se você fizer, vai se destruir. Sasha se aproximou e acariciou sua mão com certa hesitação. Hunter se afastou bruscamente, como se ela o tivesse mordido. Eu tenho que fazer. Os homens que comandam este lugar são covardes. Se eu não tomar uma decisão agora, toda a rede do metrô vai perecer. Mas, e se houver outra possibilidade? Um antídoto? E se você já não precisasse fazer isso? Quantas vezes vou ter que repetir? Não existe antídoto algum para essa febre. Você acha mesmo que, se existisse, o que você faria então? Sasha não o deixou terminar. Não posso fazer outra coisa. O brigadeiro afastou a mão da garota. Vamos. Disse a Homero. Por que você não quer me levar? Gritou Sasha. Hunter respondeu em voz baixa, quase num sussurro, para que ninguém ouvisse. Tenho medo. Virou-se e foi embora. Ao passar ao lado de Homero, murmurou que em 10 minutos partiriam. Alguém está com febre? Ouviram de repente as suas costas. O quê? Sasha se virou e esbarrou em Leonid. O músico sorria com um ar inocente. Se não me engano, vocês estavam falando sobre umas febres. Você ouviu errado. A garota não tinha vontade de discutir com ele. E me ocorreu que talvez haja algo de verdade nos boatos que circulam, disse o músico, pensativo, como se falasse consigo mesmo. Sasha franziu a testa. Que tipo de boatos? Dizem que Serpukovskaya está em quarentena. Por causa dessa doença aparentemente incurável. Uma epidemia, Leonid a observava com muita atenção, acompanhando cada movimento dos lábios e das sobrancelhas dela. A garota corou. Faz quanto tempo que você está nos escutando? O rapaz abriu os braços. Nunca faço isso de propósito. Mas tenho ouvido musical. Ele é meu amigo, se explicou Sasha, fazendo um gesto com a cabeça na direção de Hunter. Ótimos, respondeu Leonid em um tom vago. Por que você disse o aparentemente incurável? Sasha. Homero havia se levantado e olhava para Leonid com desconfiança. Podemos conversar um momento? Precisamos decidir o que faremos agora. Nos permite conversar um instante primeiro? O jovem sorriu com cortesia para o velho, se afastou dele e fez um gesto para que Sasha o seguisse. Sasha o seguiu, ainda indecisa. Sentia que sua batalha com o careca ainda não havia terminado.
Se insistisse, Hunter não teria coragem de rejeitá-la novamente. Então poderia ajudá-lo, embora ainda não soubesse como. Leonide abaixou a cabeça e sussurrou. Pode ser que eu tenha ouvido falar dessa epidemia muito antes de você, sabia? Talvez essa doença não tenha aparecido agora pela primeira vez. E também é possível que existam umas pílulas mágicas capazes de curá-la. Ele a olhou nos olhos. Mas Hunter diz que não existe nenhum antídoto, murmurou Sasha. Que ele tem que matar todos eles? Ele? Quer dizer, o seu excelente amigo? Não me surpreende. Aposto que ele estudou medicina. Você está me dizendo. Estou te dizendo. O músico colocou uma mão no ombro de Sasha, inclinou-se até ela e sussurrou em seu ouvido que essa doença pode ser curada. Sim, existe um antídoto.